as pessoas não terão mais aquela ideia de que ali é um lugar santo. Ali é um lugar santo. As pessoas não terão ideia de que há um lugar santo. Outra coisa, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício costumado. Antíoco Epifânio fez com que o povo judeu adorasse a Deus, quis obrigar o povo judeu a adorar a Deus, e mais, ele levou porcos para serem sacrificados no templo de Jerusalém. Isso era uma abominação. Por isso que nós falamos ali, abominação desoladora. Foi isso que o Antíoco Epifânio fez. Então, quando nós falamos dos sinais, nós falamos do passado, e aqui a gente vê algo parecido, né? A abominação desoladora menciona nessas passagens, e é entendida pela maioria dos intérpretes como se referindo à profanação do templo de Jerusalém por Antíoco Epifânio. E Antíoco realmente profanou o templo, dedicando ao deus grego Zeus. Ele realmente retirou o holocausto contínuo, substituindo, bem como outras oferendas judaicas, por sacrifícios pagãos, incluindo o de porcos. E ele, na verdade, colocou um altar pagão no topo do altar do holocausto. Você consegue ver isso nos textos de Macabeus 1, 45, 46, 56. Esses textos que historicamente têm um valor para nós. Então, Antíoco Epifânio é uma espécie de anticristo, porque tenta tirar os judeus da verdadeira fé. Da verdadeira fé. Por isso essa expressão, abominação desoladora. Né? Bom, quando, pois, virdes o abominável da desolação, quem está dizendo isso? Cristo, de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus está pegando o que o próprio Daniel disse e agora está colocando no presente, na época dele. E ele está dizendo, vai acontecer algo forte. Haverá um anticristo e ele vai também ir contra, né, a fé de vocês. Mateus 24, 15, 16, Marcos 13, 14. Temos nessa profecia então 3 cumprimentos, né, na profecia de Daniel, com Antíoco Epifânio IV, com Tito, a destruição de Jerusalém. Isso aconteceu com o general Tito, que depois se torna imperador, no ano 70 depois de Cristo, e acontecerá de novo com Satanás no fim dos séculos. Então os sinais, eles se repetem, passado, presente e também futuro. Agora tem um agente, sempre tem um agente, o anticristo. E qual o papel do anticristo? Tirar os crentes do caminho de Deus. Tirar o crente do caminho de Deus. Enquanto o chefe não vem, temos então a antecipação dos anticristos. 2 Tessalonicenses 2,4 diz o seguinte, volta lá agora, 2 Tessalonicenses 2,4: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então quem será o anticristo? Será um sujeito que ele se colocará como uma espécie de Cristo, e ele dirá que ele tem as respostas para todas as coisas, ele tem a solução para todos os problemas da vida. Ele se colocará como o caminho, a verdade e a vida. É isso que ele fará. O anticristo será uma cópia de Cristo. O anticristo tentará nos tirar da fé e nos colocar um outro tipo de fé, que é uma fé na filosofia e na ideologia dele mesmo. Esse é o anticristo. Então, quando você vê alguém assim dizendo, eu não acredito mais na Bíblia, quando você vê alguém dizendo assim, eu acredito na ciência, quando você vê alguém dizendo assim, eu gosto desse filósofo, eu acho que ele tem a resposta, então automaticamente você está vendo aí alguém sendo atingido por anticristos, que vão te afastando do próprio Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Olha outros tipos de anticristos que a gente conhece na história. Faraó. Você lembra de Faraó? Tudo o que ele fez, né? Impedindo que o povo saísse da terra. Mas tem uma coisa, Deus lhe endureceu o coração.
aqui tem uma chave hermenêutica. O anticristo é usado por Deus também. Deus pode usar o anticristo para fazer o quê? Testar a nossa fé, nos acrisolar, porque nós somos como prata ou como ouro. E prata e ouro só adquirem um grau de pureza quando passam pelas grandes tentações, que é o fogo consumidor. Então, quando você sofre, quando você passa por algumas dificuldades, quando você é tentado, você está, na verdade, passando por um ponto que é ruim. E é muitas vezes causado por seres que têm interesses nisso, como o próprio faraó. Então, o anticristo para nós, olha que interessante isso, não é simplesmente algo do tipo amedrontador. Se nós, como crentes, entendermos a palavra de Deus, vamos perceber que ele também tem um significado na teologia, porque Deus pode usá-lo. Deus pode utilizar até mesmo o próprio anticristo. Em outras palavras, você poderia dizer: eu louvo a Deus pelo anticristo. Né? Se alguém vê essa frase fora do contexto, vai dizer o seguinte: esse homem ficou doido. Você viu que aquele homem, se pegasse essa frase que eu disse agora, num vídeo, e colocasse assim: eu louvo a Deus pelo anticristo, essa frase teria um problemão. Mas dentro da teologia, você pode perceber que Faraó foi usado por Deus. Para quê? Para que no meio de todas aquelas coisas que aconteceram no Egito, prodígios e tantas coisas que aconteceram no Egito, o nome de Deus fosse glorificado, o nome de Deus fosse honrado. Então isso pode acontecer, né? Por exemplo, Tiro foi um homem terrível, e ele se dizia Deus, ele se dizia o único poderoso, até que no texto bíblico vai dizer: você é apenas um machado, e um machado não faz nada se não tiver alguém para cortar. Deus é que usa o machado, Deus é que o usa. O que Jesus está dizendo no seu sermão profético é: se preparem, porque para manter a fé de vocês, Deus vai deixar até mesmo que o anticristo haja, para que a fé de vocês seja valorizada. Gente, como que a gente descobre os verdadeiros crentes? Você tem que ter uma peneira, você tem que passar por uma peneira, é aí que você descobre os verdadeiros crentes. Se nós passarmos pelo que provavelmente vai acontecer com aqueles que estarão aqui na tribulação, pela perseguição, você vai ver quem é realmente crente, quem não abre mão da fé. Você vai encontrá-los, você vai saber quem são eles. Antíoco Epifânio, já falamos. Judas, vocês percebem o que Judas fez? Judas foi anticristo. O que Judas fez? Ele vem de Cristo, ele está no meio de Cristo, mas ele está com interesse. Qual o interesse de Judas? Econômico. Ele é um anticristo, ele está com interesse econômico, então somente econômico, né? É um anticristo. Nero, alguém que vai também contra o cristianismo, dizendo que os cristãos que foram responsáveis pelo incêndio, né? E nós podemos chamar também das ideologias atuais. Então tudo isso para nós seria uma compreensão sobre anticristos. Vamos identificar isso um pouco mais. Aqui, o termo anticristo é encontrado apenas nas epístolas, né? E a gente vê em 1 João 2, 18, 22, 4, 3 e 2 de João 7. O significado original grego anti é ao invés de, ou em lugar de. Percebam isso, isso é importante para você entender o que é anticristo. Nesse sentido, anticristos significa um Cristo substituto no Novo Testamento, também como o adversário declarado de Cristo. Então podemos combinar ambas as ideias. O anticristo é tanto um Cristo rival como um oponente de Cristo. Então o que é um anticristo? É alguém que tenta imitar a Cristo e alguém que tenta ir contra Cristo. Isso é o anticristo, né? Então esse é um detalhe importante, porque geralmente a gente pensa assim: é alguém que tenta ser tão somente contra Cristo. Não, ele tenta se colocar no lugar de Cristo. Esse é o ponto. Ele tenta ser como Cristo. E as pessoas começam a adorá-lo, como se ele fosse a resposta para todas essas coisas. Não é à toa que Jesus Cristo vai dizer: tomem cuidado, porque surgirão outros dizendo que são Cristo.
Outros aparecerão dizendo: eu sou Cristo, eu sou Cristo. Então o anticristo, ele tem um contexto religioso, ele está vivendo no contexto religioso. Aí ele é o enganador. Então se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, ou pseudos cristói, e falsos profetas, pseudoprofetai, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eles farão sinais. Eles fazem sinais. São eficientes. Sim. Sim. A gente pode, esse exemplo que o senhor deu aí, a gente não acha que é bom, em Cristo. Ele podia ser considerado um anticristo. É bem bichuruca. Bem chifrinho, como dizem lá, né? A cruz dele, os espinhos é para fora, né? Não para dentro. E engana meia dúzia de pessoas que não têm compreensão nenhuma de fé, religião. Podemos dizer que sim, mas o anticristo, ele é muito mais poderoso que isso. Os anticristos que nós conhecemos como substanciosos, eles são muito mais poderosos que isso, bem mais poderosos que isso, né? Deixa eu dizer aqui, a doutrina marxista tirou muita gente da igreja, muita gente da igreja, e continua tirando, ideologias que surgem nos dias de hoje, está tirando muita gente da igreja. Por exemplo, quando você pega uma igreja que você pode ser o que você quer, sem nenhum problema, e fazer o que você quiser, sem nenhum problema, essa igreja com certeza vai chamar muito mais a atenção da gente, não é? Essa igreja vai trazer muito mais pessoas, porque ela diz: venha como está, permaneça como está e continue fazendo o que você está fazendo. Uma igreja como essa é a igreja de muitos, que diriam igreja sonho meu. Então, essas ideologias são muito mais poderosas, e elas têm cara de evangélicas, elas têm cara de coisa boa, a ponto de algumas pessoas dizerem: isso é bom, mas a gente sabe que não é, porque é um outro evangelho. Lembre-se, quando a gente fala de outro, heteros, que vem da expressão hétero, não é halos no grego. Halos é da mesma qualidade. E Paulo vai dizer: se alguém prega um outro evangelho, heteros, que seja anátema, maldito. Então, vão surgir mais figuras assim, figuras que são seguidas. As pessoas seguem filósofos, seguem ideologias, as pessoas amam isso e seguem essas coisas. Então nós chamamos isso de anticristos, né? Então elas fazem sinais, é como a gente vê em Tessalonicenses 2,9, na segunda de Tessalonicenses 2,9. 1 de João 2,22, quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, anticristos, o que nega o Pai e o Filho. Aqui o anticristo é considerado como uma pessoa, uma vez que o artigo definido foi usado junto com a palavra. Da mesma forma, ele repete a informação em 2 de João 7. Em 1 de João 2,18, diz assim: porém João fala tanto de um anticristo que ainda está vindo, como de um anticristo que agora já está presente. Então, filhinhos, já é a última hora, e como vistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, vai chegar o chefe, mas por enquanto temos alguns amiguinhos do chefe. Então, quando você vê alguém com uma doutrina aliciando crentes, você pode ficar ciente de que tem anticristos na história. Quero dizer uma coisa para vocês: uma reunião como esta, aqui na Europa, faria qualquer pastor da Europa estar efusivo de alegria. Hoje estamos numa véspera de feriado e muitos faltaram, mas uma reunião como essa na Europa é uma reunião maravilhosa. Nossa, temos pastores nossos lá e eles ficariam felizes. Nós temos já 10 pessoas. Aliás, a gente tem
o próprio Jânio, né? No Drauzio, Jânio, né? Eles falando, olha, ter 10 pessoas numa igreja evangélica na Europa, tá bombando, como diria alguns lá, né? Tá demais, tá cheia, a igreja tá cheia. E por quê? Porque a maioria dos europeus eram cristãos. E hoje, a maioria dos europeus são gnósticos. O que é um gnóstico? Ele acredita até numa certa divindade, mas ele não acredita mais em Cristo. Não acredita mais em Cristo, né? E isso tem chegado forte nos nossos dias também. Tem ficado muito forte nos nossos dias. Hoje as pessoas não estão congregando mais, não estão lendo mais a Bíblia, alguns não acreditam mais nela, alguns estão com sono, cansados, desgastados, falam: a igreja é um lugar de problema, a igreja é um lugar de tristeza, a igreja é um lugar de conflito. As pessoas estão totalmente tendenciosas a não mais querer congregar. E isso tem aumentado cada vez mais e aconteceu também no Antigo Testamento. Huckman diz assim: podemos até dizer que cada época providenciará sua própria forma particular de atividade de anticristo. Olha que interessante isso. Cada época providencia a sua forma particular de anticristo. Mas só aguardamos uma intensificação deste sinal na manifestação do anticristo pouco antes de Cristo retornar. Então, por que o anticristo é um sinal? Porque desde que Cristo começou o seu ministério, até hoje, temos anticristos. E sempre surgirão anticristos, que são aqueles que querem nos tirar da fé, que querem nos arrebatar, ou arrebanhar, ou criar em nós uma das marcas também, que são sinais, que é a apostasia. Que é a apostasia. Vou perguntar aqui para você, você talvez vai lembrar disso na sua mente. Quantos que fizeram pública profissão de fé com você estão na igreja hoje? Comigo nenhum. Só eu. Vou perguntar mais. Quantos que conviveu com você na infância, na igreja, estão hoje com você, fazendo a mesma coisa que você está fazendo, seguindo o caminho do Senhor? Quantos? Quantos estão animados na fé que você conhece hoje, que fizeram parte da sua juventude? E se perguntar o que essas pessoas estão fazendo, você vai ouvir nitidamente: elas não estão fazendo nada, elas não acreditam quase em mais nada. Elas frequentam a igreja mais ou menos assim, quando tem um sepultamento, quando tem um casamento, e elas entram porque é obrigado, porque se fizesse em outro lugar seria até melhor, mas elas entram porque são obrigadas. Batismo, só porque é obrigado. Mas dizer assim, o que essas pessoas estão fazendo aí, isso é fanatismo. Nada disso se esclarece pela ciência. Isso é típico de alguém que foi alcançado pelo anticristo, né? Segundo a Tessalonicenses, a gente pode resumir dessa forma aqui, já caminhando para o final, tá bom? Olha só, pega aí 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ele aparecerá na grande apostasia e rebelião. Aí o anticristo mesmo. Ele aparecerá na grande apostasia. Agora nós estamos falando dos anticristos. Estamos falando do próprio anticristo. Olha só. Ele aparecerá na grande apostasia ou rebelião. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 3. Ninguém de nenhum modo, segundo a Tessalonicenses 2, 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele aparecerá num momento de grande apostasia. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Que no futuro as igrejas estarão bem vazias. No futuro nós não teremos igrejas cheias. Nós teremos mais pessoas incrédulas do que pessoas crentes, no período próximo da grande tribulação. Então, quero dizer para vocês assim: mas que bom, né? Porque a gente está vendo o Evangelho crescer tanto nos nossos dias, a gente está vendo igrejas tão cheias e tão lotadas. Minha pergunta, meus irmãos, é: será que essas igrejas são igrejas realmente verdadeiras, ou elas são igrejas que seguem uma doutrina que não é uma doutrina verdadeira? E se não é uma doutrina verdadeira, então é anticristo. Mas será uma pessoa, sim. Só pergunta, isso aí
cabe naquela questão de sinagoga de Satanás? Sim, exatamente. Não estão adorando a Deus, estão adorando a Satanás. Porque o que o anticristo faz? Ele transmuta-se, mostra uma doutrina contrária, essa doutrina não serve a Deus, essa doutrina serve a Satanás, e essas pessoas estão servindo a Satanás. São rebanhos, mas que na verdade quem está sendo seguido é Satanás. Você pode ter uma igreja lotada, mas qual o real objetivo dessas pessoas? Não é? É igual aquela senhora que estava todo mundo dando testemunho, porque ganhou um carro, ganhou isso, ganhou aquilo outro, ganhou tantas coisas, e o testemunho dela foi: olha, eu queria dividir com vocês, porque eu quero conversar e dizer para vocês que eu fui salva, Cristo me salvou, e isso está me deixando tão alegre, tão feliz, meu coração está explodindo de alegria, e eu queria contar isso para todos vocês aqui. Aí o pastor que estava pegando o testemunho, né, fala assim: que bom, né? Agora conta a bênção, Senhor, conta a bênção. Né? Então, exatamente, então quer dizer, a ênfase não é Cristo. Pastor, sim. Eu vi um líder, pastor líder, uma grande seita aí, defendendo o aborto. Sim. A favor do aborto, sim, e provando que o aborto, segundo ele não faz o aborto, é de Deus. Nas igrejas da Europa, as pregações giram em torno de como usar a camisinha para não pegar doenças transmissíveis, de como cuidar de não entrar nas drogas, mas sim entrar, como usar uma agulha que não cause contaminação, porque a igreja está trabalhando tão somente com a questão social, porque não tem mais evangelho. E se não tem mais evangelho, o que você vai fazer quando reúne pessoas? Tem que falar de questões sociais, tem que falar de política. Não que a igreja não possa falar disso, a igreja pode falar disso e deve, mas esse não é o centro. A pregação é o centro, Cristo é o centro. Então é isso que tem que ser pregado. É o anticristo. Veja bem, será uma pessoa. Nós estamos falando agora do chefão, tá bom? Será uma pessoa. Então, próximo do fim, haverá esse homem poderoso, que será uma espécie de grande líder mundial. E esse grande líder mundial, ele terá uma força religiosa. E o texto dos versos de 3 a 7 mostram que ele é uma pessoa. Olha o que diz aí, ó. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério, aí você vê expressões ele, né? Ele seja revelado, ele assinta. Quer dizer, todas essas expressões mostram que é uma pessoa. Então será uma pessoa. No verso 4, ele será adorado. É o que nós vimos. Hidegos diz assim: ele vai roubar a honra divina de Deus para si. Ele passa a ser adorado. Gente, tem uma coisa que está crescendo, e a gente não pode identificar isso como se fosse essa questão, mas tem uma coisa que está crescendo cada vez mais, de uma religião mais natureza, sabe? Questão mais de natureza, questão assim mais vegana, já viu já? Então você não pode comer o animalzinho, porque o animalzinho faz parte desse Deus, tal como você faz parte dele também. Então você vai vendo coisas surgindo cada vez mais, e isso tem uma ideologia. Sabe onde está essa ideologia? Naqueles pratos famosos que a gente vê de vez em quando, né? Aquelas pessoas que fazem pratos e fazem isso aqui é super saudável. Você tem uma pregação toda para isso. É claro, a gente precisa comer de forma saudável, mas a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes tem uma ideologia por trás, e muitas vezes essa ideologia é anticristã. Outra coisa, ele fará milagres enganosos, verso 9. Nós já vimos aí, fará milagres enganosos. Outra coisa, ele terá um ensino falso, verso 11. E verso 7, algo ainda o detém. Isso é muito importante para nós. Algo ainda o detém. Em outras palavras, ele já está aí. Mas por que ele não tomou conta de tudo ainda? Porque Deus não deixa. Nós não sabemos bem ao certo com que ele faz isso.
Mas nós entendemos que é o próprio Deus que faz isso. Deus ainda não detém. Mas nos últimos dias, ele será solto completamente. Sim. Você tem uma luta, você tem um grupo contrário querendo nos tirar a fé. E nós sabemos dessa realidade. Essa realidade é verdadeira. Né? Pastor, Sim. e onde fica aquela palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Sim, Mateus, né? Ele fala que as portas do inferno não prevalecerão contra. Agora, observe o seguinte: esse dia que seria o dia da tribulação, esses dias serão abreviados por causa de quem? Dos eleitos, dos santos, dos eleitos. Ele não enganará os eleitos, não pode enganar os eleitos. A igreja nossa. Exatamente, ele não pode enganar os eleitos, mas há uma luta para enganar. Então, é só a gente fazer uma coisa aqui e trabalhar rapidinho nisso. Satanás é o primeiro a estar na igreja porque ele tem interesses em enganar pessoas que estão com Cristo e tirar as pessoas dos caminhos de Cristo. Ele tem esse interesse. Ele está interessado nisso. Então há uma grande luta contra nós. Agora, é claro, isso não terá eficiência. Contra os eleitos, não. Contra os eleitos, não. Só que aí entra uma coisa importante para nós. Eu não sei quem é eleito. Não me cabe isso. Então o que eu devo fazer? Eu devo lutar com todas as forças contra o anticristo. Eu devo lutar com todas as forças contra o anticristo. E como que eu luto com todas as forças? Sendo fiel à palavra e lutando para que pessoas sejam fiéis a essa palavra também. Então essa é a nossa luta hoje contra o anticristo. E ele é um agente de Satanás, pregando uma doutrina como se ele fosse Cristo, para que as pessoas adorem a Satanás e amem a Satanás. E esse é o objetivo dele. Sim. Também corre um risco terrível se a gente não tomar cuidado, atento à palavra de Deus. Satanás tenta nos usar para o trabalho dele. Quando estamos falando de alguém que não é verdade, porque achamos que seja verdade, é um perigo danado. Nós Sim. nessa função. O seguir a palavra de Deus exige de nós que a tenhamos como referência. Né? Quando alguém esquece a palavra de Deus e começa a fofocar, né, Está sendo usado. Está sendo usado. Está sendo realmente usado. Tá bom? Esse é o homem da iniquidade. Quer dizer, esse é o ponto que nós estamos tratando aqui. Ó. O homem da iniquidade. Né? Ok. Vamos para as aplicações então, pessoal. Estamos terminando aqui o nosso estudo. Vamos lá, a primeira aplicação que eu quero que a gente entenda aqui, tá bom? Somos tendenciosos aos enganos. E se tem anticristos, você pode ficar ciente de que você vai ter uma tendência maior a ouvi-los e a querer aprender deles. Isso é normal. Normativo, pela nossa situação. Então você vai querer aprender deles. Serão muito mais agradáveis e atraentes. Então, primeira questão, tome cuidado. Você tem uma tendência natural a cair no engano, a ser enganado, né? A ser enganado. Então, isso é o primeiro ponto. Nós somos tendenciosos ao engano. Segunda coisa, há muitos anticristos nos nossos dias. Há muitos anticristos nos nossos dias. Eu fico preocupado quem vai para a faculdade. Porque quem vai na faculdade, por exemplo, numa área de exatas, tem muitos anticristos lá, com Bíblias, inclusive, várias Bíblias lá. Quando alguém vai para a área de humanas, tem muitos anticristos lá. Eu fico preocupadíssimo quando alguém começa a fazer psicologia, por exemplo, e vai se meter com Freud, com pessoas desse tipo. Olha, é terrível. Se essa pessoa não tiver base, não tiver estrutura, é muito fácil uma pessoa dessa se dobrar totalmente aquelas lições que ali estão. Bíblias que são ensinadas nesses lugares. São Bíblias. São verdadeiros manuais de como proceder, de como viver. E você encontra isso em vários lugares. Então tome cuidado, anticristos estão em todos os lugares. Toma cuidado com aqueles conselhos que você recebe muitas vezes numa conversa de amigos, e a pessoa diz alguma coisa e fala, nossa, não é que tem sentido isso daí? Tenha o tino de saber medir isso à luz da palavra de Deus. Exatamente, é muito sutil.
Ah, faz isso, vai ser bom, vai dar tudo certo. Tome cuidado. Outro detalhe, eles são poderosos. Isso é muito importante. Porque geralmente a gente pode não dar trela a isso, dizer, isso aí não tem problema. Não, são poderosos. Satanás conhece o ser humano desde o princípio. Então é muito fácil ele pegar em coisas que facilmente te arrebanha. Então o anticristo, com os seus anticristos, pode fazer com que cada um de nós comece a adorar e a amar outras coisas que não Deus. E a gente passa a ser adorador de outras coisas que não Deus. A gente passa a viver para essas outras coisas. Então tome cuidado com isso. Outra questão, ele será grandemente poderoso, né? Então o fato é que esse poder será de grande força com relação ao anticristo. Cuidemos, surgirá os anticristos, né? Cuidemos, surgirá esse grande anticristo. Estejamos prontos a isso. Aproveitemos o momento em que ele está detido. Olha bem para isso, isso é muito importante no texto, isso fica muito claro, né? Isso é importante para nós. Ele está sendo detido, né? Ele passa a ser detido. A gente fala, o que seria isso? Bom, não sabemos, mas uma coisa sabemos. Se hoje nós estamos tendo essa liberdade que estamos aqui, que estamos vivendo, se hoje os seus filhos ainda continuam nos caminhos do Senhor, se hoje a igreja continua marchando, é porque ainda está sendo detido. É porque ainda está sendo detido. Vou pegar isso de uma forma mais simples assim para a gente, né? Vamos imaginar aqui o seguinte: quando você vai na feira, quantas bananas você compra? Uma dúzia. Quantas pessoas tem na sua casa? 3. Olha só, seu paixão, quantas bananas você compra quando vai na feira? Eu não quero comer 40 bananas. Eu vejo 40 bananas. Quantas pessoas tem lá na sua casa? É que o Chico vai lá de vez em quando, né? Não, é o Thomas, né? Veja bem, nós nunca passamos por isso. Mas a Europa já passou por momentos assim que você ia e comprava 2 bananas. Porque tinham 2 pessoas em casa, então você comprava uma para uma e a outra para outra pessoa. Hoje nós compramos coisas e muitas vezes perde, não é isso? Porque nós não estamos passando pelo quê? Racionamento. Mas haverá um dia que isso vai acabar. Nós não teremos mais isso. Nós não teremos mais essa liberdade. Então o que a gente tem que fazer? Aproveita que hoje você tem isso. Primeiro, agradece a Deus. Segunda coisa, aproveita o dia de hoje, os momentos que nós estamos vivendo hoje, e vamos fazer o máximo para o reino de Deus. Vamos fazer o máximo para o reino de Deus. Vamos tentar alcançar um número maior de pessoas. Vamos tentar fazer o máximo para o reino de Deus, enquanto ele está sendo detido. O anticristo está sendo detido. Vamos aproveitar isso. Ele ainda está sendo detido. Outra coisa, não podemos nos alienar, devemos enfrentar os anticristos e o anticristo. Essa é uma outra coisa importante. Tem pessoas que dizem assim: eu não vou para o mundo das ciências, porque lá pode ser que eu perca a minha fé. Eu não vou fazer psicologia, porque lá eu posso perder minha fé. Eu não vou fazer medicina, porque lá eu posso perder minha fé. Não! Você deve ir, e você deve enfrentar essas coisas. Você não pode se alienar. Porque você tem algo que é muito mais poderoso do que essas Bíblias que tem por aí. Você tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus é mais importante que essas coisas. Então você pode ter firmeza em pregar a palavra de Deus nesses lugares. Então não é alienação, mas é envolvimento. Outra coisa, o poder do anticristo é temporário, né? É bem temporário. Olha o que diz o texto aqui. Com efeito, verso 7, o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então essa é a situação dele. Ele já existe, já está aí, mas ele só espera o momento de deixar de ser impedido. Verso 8: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua língua. Sabe o que significa isso? O anticristo vai ser solto por breve tempo, e o poder dele será por breve tempo.
E é interessante o que diz o texto: Jesus o matará somente com o sopro. Somente com o sopro. Então isso é importante para a gente ver. O poder do anticristo é temporário. Porque tem algumas pessoas que falam assim: ai, puxa vida, o poder do anticristo, ai, como será terrível, ai, esse momento, ai, e a tristeza e a angústia. Não se preocupe com isso, não coloque isso em primeiro lugar. Saiba que o servo de Deus tem o que crer, ou em quem crer, que é o próprio Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é eficaz. Quando Ele voltar, Ele terminará logo com esse flagelo do anticristo. Então Cristo é a nossa vitória, como diz esse texto. Cristo de fato é a nossa vitória. E por fim, não devemos nos preparar para o anticristo. Expectativa não é para o anticristo. A nossa expectativa é para Cristo. Então, tem gente que fica assim: ai, será que esse é o tempo do anticristo? Será que eu estou vivendo no tempo do anticristo? Ai, será que vai acontecer alguma coisa? Será que vou ser perseguido? Será que vão me caçar? Será que eu vou perder minha fé? Não fique apavorado com isso. Você não tem que se preocupar com o anticristo. Você tem que se preocupar com Cristo. Se você andar nos caminhos de Cristo, o anticristo não vai ter poder nenhum com você. Se você andar nos caminhos do Senhor, Satanás não vai poder fazer nada com você. Então a melhor coisa é que você procure realmente andar nos caminhos de Cristo e viver a vontade do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Ele não chega, você deve fazer a obra dele, igual nós vamos tentar fazer agora na viagem que nós vamos fazer daqui a pouco. Vamos ficar em pé.